Eu quero convidar você para juntos lermos um texto bíblico e quero lhe transmitir uma palavra esta noite. Levar ao teu coração o que o Espírito Santo tem ministrado a mim com insistência. E nós iremos ler em primeira carta, 1 de Pedro, no capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. E o versículo 3, nós vamos ler até o versículo 9. Perceba, aí na sua casa, talvez você queira acompanhar-me. Você possa pegar a sua Bíblia, possa abrir e ver na sua versão, ou acompanhar na tela, ou abrir no seu celular. Eu lhe peço que você acompanhe-me, por favor. Eu vou citar vários versículos. Eu gostaria que você viajasse comigo na Bíblia, é muito importante para você entender a palavra. O Senhor Jesus disse lá em Mateus 13, verso 15 em diante, que as pessoas perdem o milagre, perdem a bênção por não compreenderem o Evangelho. A falta de compreensão parece que inutiliza a nossa fé, parece que aprisiona a possibilidade de alcançarmos em Deus as suas promessas. Então vamos acompanhar. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisto vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Estas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Embora não o tendes visto, o amais, e embora não o vedes agora, credes nele e exultais com gozo inefável, cheio de glória, recebendo o fim objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Amém. Que o Senhor tome essa palavra e enderece ao seu coração de maneira bem pessoal, que você a compreenda como ela é e que você a absorva como o Espírito Santo quer te dar, pois tudo que eu posso fazer é falar-lhe a palavra, mas o Espírito Santo pode lhe ensinar essa palavra, ele pode transmiti-la ao seu coração e fazer com que você a entenda dentro da medida da necessidade da sua alma. Essa é a pureza e a verdade do Evangelho, e por isso tenha essa fé no Senhor. O apóstolo Pedro nos leva a entender algumas coisas tão maravilhosas em suas cartas. As cartas que ele escreve, embora seja um pescador, mas ele também as escreve com uma intensa profundidade. Nem parece, dentro das escritas, que é procedente de um cara que era conhecido como iletrado. Os próprios cidadãos de Jerusalém os chamaram assim, que eles eram iletrados e não tinham tantos conhecimentos, mas sabiam que eles haviam estado com Jesus e não entendiam como eles falavam tão bem e de maneira tão clara. E a prova é que o apóstolo Pedro não só falava bem,
mas ele também escrevia de maneira clara, profunda, intensa, e cheio do Espírito Santo, transmitiu revelações extraordinárias. E é claro que não é possível nós alcançarmos todo o conteúdo dele em pouco tempo. Mas eu quero te levar, a partir dessa missiva de Pedro, dessa ideia do apóstolo Pedro, ao pensamento do Espírito Santo esta noite, e tentar compreender, segundo ele, o porquê que às vezes passamos por tantas provações, o porquê que as coisas não dão certo, o porquê que geralmente somos afligidos mesmo sendo justos, o porquê que enfrentamos dissabores, lutas, lágrimas, angústias, problemas sem fim, enfermidades constantes, mesmo tendo em nós a justiça do Cristo e tentando viver piamente pela fé. Por que que às vezes é tão demorada a nossa resposta e permite o Senhor que padeçamos algumas coisas contínuas, longas, e que deveria, ao nosso entendimento, ser terminadas breve, mediante a oração que fazemos e a compreensão que tivemos? Por que que somos provados tão intensamente? Por que que as nossas lutas são tão longas? E por que que vencemos uma luta e imediatamente entramos em outra? Que é isso em nossa vida? Por que que a vida cristã é tão difícil de ser vivida? Bem, o apóstolo Pedro nos leva a uma compreensão bastante clara a partir do seu entendimento e nos abre um leque para os outros pensamentos bíblicos. Afinal de contas, ele nos faz compreender que a nossa salvação maravilhosa e poderosa que em nós reside e que deve ser o nosso maior tesouro, não é nenhum bem conseguido pelos nossos feitos, méritos ou valores que possamos ter. Nada em nós que veio do céu é por merecimento, mas ele nos faz saber que pela sua grande misericórdia, o seu amor intenso, a sua graça poderosa em Cristo, ele nos gerou de novo através dessa esperança maravilhosa, do qual o Cristo foi ressuscitado nela e nos deu a mesma esperança de que se ele foi morto e viveu, tal qual como ele é, nós viveremos. É a partir dessa expectativa, é a partir dessa Cristo na vivência, mortificando a carne, e alcançaremos a total redenção quando por ele formos salvos. Ele diz que embora possamos ser contristados, provados, martirizados, sofridos, e podemos apanhar, podemos perder, podemos nos agoniar, mas temos um motivo radiante para nos regozijarmos e exultarmos, afinal de contas, fomos em Cristo salvos. Então ele cita que nisto está a nossa alegria, ainda que no presente, agora, nos nossos dias, por um breve tempo, significa que nenhuma provação tem tempo contínuo, isto é, nenhuma provação é eterna, nenhuma luta é eterna, nenhuma luta é contínua, mas que todas elas têm a data para começar, mas assim como tem a data para terminar. Todas elas, por mais longa que seja na minha vida, talvez diferente da sua, ou da sua diferente da minha, ela tem começo, ela tem meio e ela tem data final para encerrar. E ele cita que é por um breve tempo, embora talvez pareça que para mim, assim como para você, o tempo da luta seja longo demais, mediante a dor que sentimos. O que ele diz é que o gozo da salvação nos propõe estarmos bem enquanto que tudo vai mal, porque a nossa alma está guardada e segura e sabedores de que se essa vida passageira terminar, nós temos reservado nos céus a garantia plena de que o Cristo nos levará para lá. Perceba que ele disse que por um breve tempo, se necessário, sejamos contristados por diversas provações, e estas são para a prova da nossa fé, porque, como diz, mais preciosa do que ouro que perece. Ela precisa passar por esse processo, e a provação de nossa fé nos amadurece, nos conforta, nos anima, mas ao menos algumas coisas ela promove por meio desse processo de maturidade, desse processo de transformação e desse processo de alinhamento.
Então, se você quiser anotar na sua Bíblia, segundo Pedro, as provações que vêm sobre nós nas mais diversas circunstâncias, elas têm a finalidade primária em nos fazer crescer em Cristo e nos tornarmos maduros na fé, onde possamos ter uma fé firme, pujante, que não pode ser negociada e nem é levada por qualquer vento ou brisa que sopra. Mas da mesma sorte, essa fé provada tem a intenção de nos transformar de dentro para fora e ao mesmo tempo nos fazer conhecer quem de fato somos e o que temos aqui que precisa ser modificado. E em terceiro momento, ela nos alinha com a vontade divina, amadurece, transforma e alinha. Toda provação vai vir carregada com esses elementos, que de alguma forma vai te amadurecer, de maneira proposital, te levar à experiência e à esperança. De toda e qualquer forma, ela vai te transformar em alguma área da sua vida, ou para o bem ou para o bem se estiver em Deus, e para o mal se rejeitar a Deus. Mas ela também vai alinhar a nós com a direção, com o plano, com a vontade soberana do divino. Essa é a ideia de provações na vida. Agora perceba que não somos provados porque somos crentes apenas. Não vivemos em lutas apenas porque somos crentes, porque afinal de contas vivíamos igualmente em lutas antes de ser crentes. Às vezes até vivíamos em lutas infinitamente piores, porque antes de ser crente nós não tínhamos a paz na alma. E hoje, embora enfrentamos situações adversas, seja no campo físico ou metafísico, importa-se que a nossa alma está segura em Deus. Então, ainda que passemos por tribulações adversas, de algum modo a gente se agarra nele, a nossa alma confia. Então podemos louvá-lo em meio à tempestade. É justamente essa segurança que promove a nossa alma ter sossego enquanto tudo desaba à sua volta. Perceba que é dentro dessa perspectiva que o Senhor permite que somos provados. Todos os que vivem debaixo de tribulação. O mundo está passando por um momento terrivelmente cruel, claro, dentro da nossa geração. Mas é natural que é o mundo todo. Assim como se você olhar para os escritos de Salomão em Eclesiastes 9, precisamente dos versículos 1 ao 11, você vai perceber que a todos tudo sucede igualmente. A quem está debaixo do sol, vem a chuva, o calor, as lutas, as bonanças, tudo vem. Tudo é possível, tudo pode acontecer. Mas é claro que algumas destas, a nós os que cremos, são por Deus aproveitadas. Não significa que Deus lança sobre mim ou sobre você o peso de uma provação. Não significa que Ele abre covas para que caiamos nelas e sejamos provados. Não significa que Ele arma arapucas para que a gente, enredado por elas, caiamos. Não significa que Ele puxa laços para nos causar a queda. Não, senhores. A Bíblia diz que Deus não imputa provação ou peso ou tentação sobre ninguém, mas Ele se utiliza das tentações, das provações que a própria vida gera. E as tentações que a vida gera têm pelo menos 3 causas. A primeira causa é humana. A segunda causa é espiritual. E a terceira causa são físicas, geológicas, mas nenhuma divina. A primeira é humana, que é em razão daquilo que eu faço. Dependendo do que eu faço, eu vou colher tempestade. Dependendo do que eu digo, eu vou colher problema. Dependendo do que eu ajo, ou da minha forma de agir, vai ser a sequência dos meus anos seguintes. Tem pessoas que estão colhendo tribulações hoje do que plantaram 10 anos atrás. Ninguém sabe o tempo da colheita. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 6:7 que tudo que o homem semear, isso naturalmente ele vai colher. Observe que assim como somos, evidentemente plantamos, então colhemos. Mas também existem os laços, existem as provações, existem as tentações, existem os problemas.
que o diabo lança sobre nós. É evidente que faz isso. Se você olhar no livro do Apocalipse, por exemplo, em uma das cartas em que o Senhor fala uma das 7 igrejas da Ásia Menor, você vai perceber que a Bíblia diz, especificamente a igreja em Esmirna, uma igreja extraordinária, uma igreja linda, uma igreja cheia de fé, que não tem reclamação de Deus, senão que eles andavam sem identidade. Perceba que disse Jesus que o diabo lançaria sobre eles provações sobre a sua fé. Não é Deus que mandou acontecer, mas o diabo se utilizaria do sistema de mundo e promoveria dor, perseguição, prisão e morte a uma igreja fiel, que não tem reclamação de Deus, que em nada tem em falta, a única das 7 que nada lhe falta. Perceba, portanto, que o diabo imputa sobre nós provações. E talvez você diz, mas e daí? E Deus? Deus permite, porque por meio disso a nossa fé será provada, por meio disso a nossa crença será testada, por meio disso a nossa maturidade será visível, por meio disso transformará dentro de nós os conceitos errados em conceitos certos, por meio disso Ele nos alinhará com a sua vontade. Então saberemos exatamente o que quer o Senhor. Somos provados. E em terceiro, é evidente que tem as coisas dos quais não temos o controle. É uma tempestade, é um vendaval, é um terremoto, é uma enchente, é uma seca, é uma chuva, provações, lutas intensas, que não dependem do homem, mas são coisas que fogem do nosso controle no mundo físico e vêm sobre todos. E não adianta tentar esconder, porque virá. Como agora, o mundo inteiro está debaixo da opressão Covid. Não tem maior ou menor, não tem rico ou pobre, não tem grande ou pequeno, todos estão no mesmo nível. Morre tanto que tem, quanto que não tem. Até o momento dizem que tem morrido muito mais que tem do que aqueles que não têm. Dizem, pelo menos. Agora perceba que diante disso tudo, qual é a ideia de Deus, o que Ele constrói em nós, além dessas coisas que já citei, que eu acho que já era até suficiente. Entretanto, o que Ele constrói em nós, o que trabalha o Espírito Santo em nós, durante esse processo da provação. E permita, enquanto você me escuta, te dizer, a provação, seja ela de origem humana, diabólica ou física, do mundo geológico, de alguma forma, ela vai nos afetar e vai promover mudanças radicais. Só que existem provações diabólicas e humanas que são diversas, que provêm de pessoas, que provêm de mecanismos igualmente humanos, daqueles que se envolvem. E tudo isso nos gera, portanto, preocupações adversas, consequências adversas, das quais a gente não entende o porquê. A gente até entende quando não chove e ficou seca e as coisas não deram fruto. Então até entendemos, não choveu, foi para todo mundo. Mas o que a gente não consegue entender é por que um está sofrendo de tal coisa, o outro está sofrendo de tal coisa, mas ao mesmo tempo está sofrendo de tudo como todos os outros. Justamente porque essas se alinham com o nosso perfil de humanidade e com a ira maligna de Satanás em nos arrancar de nós a fé que nos garante a salvação. Não se engane, todo alvo do diabo é nos arrancar aquilo que o apóstolo Pedro disse, que estamos sendo guardados. Todo intento de Satanás em utilizar as nossas próprias sementeiras, em utilizar as suas próprias ciladas e em utilizar as coisas do mundo físico, é para nos arrancar desse cerco de proteção, do qual o apóstolo Pedro diz que o Senhor nos colocou, aguardando a salvação que há de ser revelada. A ideia dele é nos tirar de Deus. O diabo não quer simplesmente que as pessoas sejam pobres.
Ele não quer simplesmente que sejam enfermos. Ele não quer simplesmente que elas sejam desconjuntadas da fé. Ele quer que elas percam a sua salvação. Ele quer que elas odeiem a Deus. Ele quer que elas rejeitem a luz. Ele quer que elas amem as trevas. Essa é a ideia. Porque ele sabe que vai ao inferno, mas ele não quer ir sozinho. Então ele faz de tudo para levar o maior número daqueles que acreditam nele. Já disse certa feita de que o diabo é um bom vendedor. Ele vende as chamas do inferno como se fosse o sol das Bahamas, e as pessoas acreditam. Ele vende uma cartilha do inferno como se fosse praias do Havaí, de Cancún, e as pessoas compram. Perceba, é por isso que a provação vem, para nos amadurecer. O Senhor utiliza por meio dessas mazelas humanas para nos amadurecer. Às vezes se utiliza da estratégia maligna, como um escravo Satanás se faz, pois ele está debaixo do domínio de Deus, e nada ele pode fazer se Deus não permitir. Então Deus se utiliza da malignidade dele para arrancar a nossa malignidade. E enquanto o diabo pensa que está nos triturando e nos destruindo, Deus está nos construindo. Enquanto ele está nos amassando e fazendo com que sejamos vasos quebrados, Deus está arrancando a impureza e nos fazendo vasos de honra. E a gente não consegue entender, porque é um processo divino. Por isso o apóstolo Paulo diz: quem conheceu a mente do Senhor? Bem, a primeira coisa que esse processo todo provoca em nós, que a provação, seja ela qual for, provoca em nós, nos amadurecendo e nos conduzindo, e vai trabalhar nos 3 aspectos que eu já te disse. Eu posso encontrar isso nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve em 1 Coríntios, lá no capítulo 4. E ele escreve assim, a partir do versículo 9, de uma maneira tão clara, você pode olhar aí na sua Bíblia, tanto quanto na tela, e diz assim: pois eu tenho para mim que Deus, a nós, os apóstolos, ele estava falando dele mesmo e dos outros pregadores, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sois sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vós sois fortes. Vós sois ilustres, e nós desprezíveis. Até esta presente hora sofremos fome, sede e nudez, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. Afadigamo-nos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, sofremos. O que o apóstolo Paulo está transferindo aqui às pessoas de Corinto e a todos nós, mediante a aprovação do qual ele era submetido. E eu estou dizendo de Paulo. E ele não fala por si só, ele fala por todos aqueles que tentaram viver o evangelho de Jesus. E não eram só os apóstolos, não eram só aqueles que trilharam o caminho apostólico, mas todos aqueles que ousaram trilhar a fé que os apóstolos tinham. A fé no Cristo Salvador, a fé que ousa expulsar um demônio, a fé que desafia a viver em santidade no mundo de trevas. Ele diz que por causa disso, a provação vem, e ela provoca nele algo extraordinário. Para mim, esse entendimento de Paulo faz compreender o primeiro processo que essa provação provoca em nós, dentre as 3 etapas da vida. O sofrimento nos torna mais humildes, mais puros e mais resistentes. O que o apóstolo Paulo está dizendo é como ele se sente. Ele não está fazendo apologia ao sofrimento e nem tampouco sendo demagogo em suas palavras. Ele está expondo a pureza do seu coração, de como ele se sente
Ele se submete ao sofrimento, porque entende que de alguma forma o sofrimento vai arrancando a soberba, vai arrancando todo o sentimento de achismo, vai arrancando e mortificando o ego, vai colocando sobre ele o peso da humildade e arrancando as armadilhas do orgulho. Então ele consegue olhar para ele mesmo agora e se sentir nada mais do que o pó. Às vezes a gente está tão bem na vida e não percebemos, mas dentro do nosso coração nos orgulhamos da roupa, do carro, da casa, da família bonita, dos sabores, dos favores, das bênçãos. Não percebemos, mas o simples fato de admirar e de apreciar e de gostar e de se apegar às coisas dessa vida é uma tendência do que o Cristo disse: onde estiver o seu coração, está o teu tesouro. Mas por isso nos ensina a desapegar de tudo aquilo que é peremptório, passageiro, efêmero, e se agarrar ao que é eterno, firme e pujante. A provação nos torna humildes, nos faz sentir frágeis. Não há nada mais forte de trabalhar de Deus do que quando estamos enfrentando alguma coisa mais forte do que nós. Às vezes a gente vê homens arrões fortes, musculosos, saudáveis, cheios de vida, trabalhadores, alguns arrogantes, outros soberbos. Mas quando a dengue o pega, ele se transforma numa manteiga em o sol. E o bicho fica dengoso, que é aquela coisa. Aí você olha e diz: mas cadê a macheza? Não é? Fica aquele bichão parecendo aquelas manteiga na lata derretida assim. Não há nada mais humilhante do que algo mais forte do que você. E o Senhor se utiliza disso para nos fazer sentir a nossa pequenez. Porque às vezes, nos sentindo bem, nós olhamos para nós mesmos e começamos a admirar a nós mesmos, e fica quase igual o Zé Bonitinho, com o pente no bolso, dizendo: porque eu sou lindão, não é? Porque eu sou o cara, porque eu estou bem, é por causa de mim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu consegui isso, eu consegui aquilo outro, eu tenho isso, eu trabalhei isso, eu vendi isso, eu alcancei isso, porque é o meu talento, é a minha graça, é a minha vontade, é o meu favor, é a minha luta, eu sou isso, eu sou aquilo. E o Espírito Santo diz: vai vendo, daqui a pouco o sol vai vir na sua lata de manteiga. Então ele começa a trabalhar-nos por dentro e arrancar. Às vezes a gente não entende o porquê que Jesus nasceu numa manjedoura, mas é que Deus o Pai estava já dando uma vacina em Jesus para que o orgulho, a soberba não achasse lugar no coração dele. Então ele preparou um lugar de desprezo, justamente porque as coisas ruins nos preparam ao contrário. O desprezo na vida da gente é como se fosse uma vacina que impedisse de nos tornarmos orgulhosos um dia, mediante o quanto fomos desprezados. E às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo. Está nos humilhando, colocando para baixo e entendendo quem você de fato é. É por isso que às vezes, quando eu estou com muitas dores, minha família testemunha disso, eu glorifico, eu louvo. Eu vou para o meu gabinete, leio a Bíblia e lá eu choro, porque aí eu vejo o quão miserável e dependente de Deus eu sou. Talvez você não está entendendo o processo, mas Ele está amolecendo a dureza do teu espírito. Ele está amolecendo a firmeza do teu eu. Ele está quebrando o queixo da sua dureza, da sua teimosia, e está te dizendo: até quando vai recalcitrar contra os meus aguilhões? Humilha-te, então eu vou te ajudar. Mas enquanto eu estiver batendo no peito, Deus vai se fazer resistente a mim. Ele vai se fazer de surdo,
porque Ele sabe até onde eu aguento. Então Ele diz: caminha mais, sente mais. E enquanto isso Ele vai trabalhando aqui dentro e arrancando as mazelas, e a gente vai se sentindo um nada. A Bíblia diz que o próprio Jesus, por querer dele, se submeteu a esse nível de humilhação. Pois Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, diz, do versículo 5 ao 11, diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele esvaziou-se de si mesmo, e ao esvaziar-se de si mesmo, humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, veio semelhantemente aos homens, e depois disso assumiu a forma de servo, e foi servo até a morte, morte de cruz. Da humilhação ele se submeteu. Ele não precisava ser humilhado, porque ele era humilde, mas ele trabalhou isso nele, para que pudesse nós, hoje, o Espírito Santo trabalhar e dizer: é o mesmo processo que o Cristo passou, você também vai passar. A diferença é que não tem mais a cruz, pois a cruz ele já levou. Mas o apóstolo Paulo também me ensina que a provação, enquanto está trabalhando a maturidade, a transformação interna e o alinhamento com a vontade divina, o Espírito Santo se utiliza das nossas lutas, do nosso sofrimento, das nossas provações, das nossas dores, das nossas angústias, como uma ferramenta diária, e vai nos fazendo compreender algo extraordinariamente forte, que o apóstolo Paulo escreve também em 1 Coríntios capítulo 9, veja na sua Bíblia, versículo 16 e 17, o Paulo diz assim: contudo, quando vos anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Se o faço de boa vontade, terei recompensa, mas se de má vontade, apenas desempenho um cargo que me foi confiado. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo: gente boa, eu não estou pregando o Evangelho, eu não estou andando pela Ásia, eu não estou indo aos países, eu não estou vivendo os naufrágios, eu não estou levando bofetadas, não estou sendo humilhado, eu não estou passando sede, frio, calor, angústias e tribulações, porque eu sou obrigado a passar. Ele disse: eu sou constrangido a fazê-lo, porque algo em mim me leva a amar, algo em mim me leva a ser grato, algo em mim me leva a querer dar a Deus a resposta, pelo menos o mínimo daquilo que Ele deu a mim. É como se Ele dissesse: eu sei de onde eu saí, eu sei quem eu era, eu sei o que eu fiz, eu sei o pecado que cometi, eu sei o tamanho do perdão que eu recebi. Então eu sou devedor, ainda que eu trabalhe a vida inteira, a eternidade inteira, eu não seria capaz de pagar pelo preço que Jesus pagou por mim. Então ele está dizendo: por mais que eu tente, eu continuo na dívida, e eu não tenho que me gloriar, disse Paulo, porque não há em mim nada que mereça pregar o Evangelho. Ele está dizendo: não é nada meu, não tem nada de mim, só que faço isso com todo o meu coração, com toda a minha alma. Por que, Paulo, você faz isso? Eu perguntaria. Certamente ele me diria: eu faço, como já disse, não por coação, não por uma obrigação vinda do céu, mas uma obrigação de mim mesmo para com Deus. E eu faço porque algo dentro de mim me faz me lembrar do tempo em que eu era escravo do pecado e vivia nas trevas, na escuridão da ignorância. E então a luz do Cristo irradiou sobre mim e me livrou das garras de Satanás, e eu fui livre das algemas do pecado. Então agora, o que é, Paulo? Ele diria: eu sinto a necessidade de aliviar a dor da escuridão daqueles que igualmente a mim viviam. Paulo me ensina
que o sofrimento nos torna conscientes e participantes das dores alheias. O que ele está dizendo é: eu me lanço na pregação do Evangelho, porque eu sinto a necessidade, mediante as dores e o sofrimento que as almas têm nas garras do maligno. Ele era movido de compaixão. E às vezes a gente não entende o processo, mas a gente só consegue sentir realmente as dores dos outros, das almas perdidas, quando em algum momento as dores te fazem lembrar a sua insignificância. Não poucas vezes permite o Senhor que dores no nosso corpo venham, ou para nos manter no mesmo nível de paixão e compaixão, ou para nos fazer ter o mínimo do nível de compaixão e paixão pelos perdidos. Escute isso. Ao menos comigo, de tempo em tempo o Senhor me balança, me chacoalha, me leva a um nível a ponto de manter intacto, inabalável, o mesmo nível de paixão e de um comprometimento com aquilo que Ele me deu de obrigação para fazer no campo missionário. É por isso que às vezes não dorme, não come, não sente outra coisa senão o desespero daqueles que estão do outro lado, e ninguém entende, mas eu entendo. E às vezes, quando eu tento me conformar e dizer é assim, não dá para fazer mais do que isso, então meu corpo me manda mensagens dizendo: sinta o que eles sentem, sente o que eles sentem. Talvez você não entenda, mas Ele está te amadurecendo e te transformando e te alinhando ao mesmo tempo, construindo um vaso. O sofrimento nos torna conscientes, nos torna participantes da dor alheia, porque do contrário, não é evangelho. Se eu não sentir o que o meu irmão sente, se eu não sofrer com os que sofrem, se eu não chorar com os que choram, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, 11 ao 18, se eu não chorar com os que choram, se eu não sofrer com os que sofrem, se eu não sentir as dores dos enfermos, se eu não lamentar a perda, se eu não derramar lágrima pelos perdidos, se eu não sentir as chamas do inferno queimando o meu calcanhar, como é que eu vou poder ir atrás deles? Eu já tive do outro lado, eu sei o que é andar sem Jesus. É por isso que digo, não dá para deixá-los lá. Que o Senhor desperte a igreja nesse tempo. Ela deve entender o que a provação está causando. Nós estamos nos escondendo. Talvez o Senhor nos impute mais coisas, para que nos expulse de dentro de nós mesmos. Mas a provação, segundo Paulo, Pedro diz que tudo isso faz parte do processo de nos guardar na salvação. E esse processo da salvação nos leva a esse trabalho intenso de maturidade, de ser transformado e de ser alinhado com a vontade dele. Ele usa os mecanismos humanos, os mecanismos malignos e os mecanismos físicos para fazer com que essas coisas trabalhem em nós. E o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 1, e o versículo 3, ele diz assim, 3 e 4: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de
toda consolação. Que nome lindo! O Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Oh, que nome lindo! Às vezes é preciso lembrá-lo: Senhor, Tu é o Pai das misericórdias, Tu é o Deus das consolações. E Paulo diz que Ele é o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Ninguém pode dar o que não tem. Durante todo o ministério de Jesus, Ele frisou inúmeras vezes que tudo aquilo que Ele dava às pessoas, que Ele fazia às pessoas, que Ele falava às pessoas, era o que Ele recebeu de seu Pai. Era como quem quisesse dizer: olha, eu estou curando vocês porque o Pai me deu a cura. Eu estou abençoando vocês porque o Pai me abençoou. Eu estou consolando vocês porque o Pai tem me consolado. Então agora somos submetidos como discípulos do Cristo ao mesmo processo. Atribulados, provados, tentados. E o que Ele provoca em nós com tudo isso? Ele nos ensina, através desse texto, que o sofrimento, que a provação, que a dor advinda das tribulações, que essa consciência aflitiva daquilo que vem sobre nós, faz com que sejamos transformados por dentro e nos tornamos pessoas mais amáveis e menos amargos. O sofrimento, por meio da provação e o trabalhar do Espírito Santo, nos torna pessoas mais amáveis e menos amargos. Isso é um processo. As pessoas que da provação saem mais amargas são aquelas que perderam a provação antes mesmo de vencê-las. São aquelas que foram reprovadas durante o processo, mesmo antes do vestibular acabar. Chegaram atrasados no portão, ou zeraram na redação. Então não adianta continuar. Mas aquele que se submete com paciência, temor, debaixo do cuidado de Deus, humilhando-se, se submetendo ao sentimento de dores para sentir o que os outros sentem, então o Espírito Santo vai promovendo dentro de nós uma transformação e arrancando tudo aquilo que nos traz amargura, que nos torna pessoas azedas e amargas e antipáticas e vazias e grosseiras e nefastas e deselegantes e deseducadas, e nos leva à compreensão que precisamos nos quebrantar para ser amáveis tal qual nosso Senhor o é. E se resistirmos, às vezes nos fazemos de durões, às vezes somos duros na queda e dizemos: aqui não. Às vezes nos fazemos de pedra dura, mas um velho ditado diz que água mole e pedra dura tanto bate até que fura. Para mim é pior eu resistir, eu me fazer de durão, porque só vai alongar o processo. Eu deveria me lançar aos pés dele com humildade e dizer: tá bom, eu quero tudo o que tu tens para mim. Então o processo da provação é diminuída. Eu quero te pedir as suas licenças e desculpas, porque o meu cronômetro dos 45 já apitou. E eu vou te pedir um minutinho para ir para a prorrogação aqui do primeiro tempo, só para terminar alguns fatores aqui.
E tudo bem se você não conseguir ficar até o final da partida, mas eu lhe peço, se você quiser entender um pouquinho, só um pouquinho mais, eu preciso te dizer algo. Enquanto o Senhor está trabalhando no meu sofrimento e por meio do sofrimento, tirando com a sua pinça divina todos os espinhos e sementes de ervas daninhas plantadas em minha alma, que provoca as amarguras, que transforma a minha vida de paz em uma vida de turbulência. E quando eu sou submetido ao sofrimento, então eu recebo a consolação divina, e tudo muda, e tudo se transforma, porque aquele velho eu, aquele homem iracundo, violento, bravio, forte, se torna frágil, fraco, pequeno, carente. Aí eu vou entender o que significa ser consolado e consolar. Do contrário, eu nunca compreenderei o que significa chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Por isso o apóstolo Paulo nos leva a esse entendimento do que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, como quem queria dizer: eu vou estar com vocês, eu vou consolar vocês, eu vou ajudar vocês. O sofrimento não é para te matar, é só para te construir. O apóstolo Paulo ainda me leva à compreensão, de acordo com a sua palavra e todo o entendimento que sai de sua alma, no mesmo capítulo, aliás, no mesmo livro de 1 Coríntios, capítulo 2, ele diz assim no versículo 4: pois em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Uau! Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo: mediante tanto sofrimento do qual me fui submetido na vida, eu me apaixonei pelas almas de tal maneira, e eu me apaixonei por vocês, igreja, de tal maneira do qual não consigo conter esse amor dentro de mim. E ainda que eu tenha que padecer as dores, os sofrimentos e as angústias, e com tristeza eu escrevo-vos esta exortação, mas é por conta da abundância de amor que está aqui dentro. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que a alma dele produziu, a partir da dor, a partir da tribulação, um coração intensamente quebrantado, que aprendeu a misericórdia por meio da misericórdia que recebeu. É essa atitude que espera o Senhor que tenhamos. Por isso Ele nos deu a parábola do bom samaritano, que não tenhamos como exemplo os bons religiosos, corretos e perfeitos, que iam para as suas atividades curriculares de culto e religiosas e ritualistas, mas deixaram de exercer a misericórdia justamente porque não receberam a misericórdia, não a quiseram. Mas nós não temos desculpas. Nós fomos por Ele alcançados quando não merecíamos. Condenados estávamos, e nenhuma de nossas ações poderia nos livrar, mas a sua misericórdia nos arrancou de lá. Então, pela sua misericórdia, nos colocou em pé, e quando somos vituperados através das tribulações, Ele está provocando em nós um quebrantamento dentro de nosso próprio coração, para que através de um coração quebrantado e uma alma contrita, a gente entenda o que significa amar o próximo no mesmo nível que o Cristo amava. Enquanto eu fico simplesmente esperando que os outros me amem, sem dar qualquer demonstração de amor, eu estou declarando de alto e bom som que ainda não conheci o verdadeiro amor do Cristo.
Porque a essência do amor do Cristo não é aquele que exige ser amado, mas é aquele que decide amar sem receber nada em troca. Decide se doar, se entregar, mesmo que a resposta seja negativa para si. Porque disse Paulo que o verdadeiro amor nada espera, não se entrega com o interesse do benefício. Então talvez o Espírito Santo esteja trabalhando isso em nós através da provação, nos fazendo entender o que de fato nos move, o que nos motiva em fazer o bem ao próximo. Seria pelo holofote, seria pela recompensa, seria pelo obrigado, seria por ser visto, seria para agradar alguém. Ele quer que a gente tire isso dentro de nós, porque a única coisa que temos que ter dentro de nós ao fazer o bem a alguém é primeiro por amor a Deus e segundo por amor às pessoas. E se não recebermos nada das pessoas, glória a Deus, teremos mais crédito com o Pai. Mas se recebemos tudo das pessoas, disse Jesus, o seu galardão você já recebeu. Então é preferível que as pessoas não te dêem nem o obrigado, porque assim a justiça divina aumenta sobre nós. O apóstolo Paulo me leva à compreensão no capítulo 4 de 2 Coríntios, o que a aprovação trabalha em nós. Diz assim no versículo 7, está aí na sua Bíblia e eu vou correr para terminar. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do nosso Senhor no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste na nossa carne mortal. Ele está dizendo, olha, o sofrimento, querida igreja, tem me ensinado de maneira dolorosa, de maneira consistente, de maneira insistente, o caminho da plena obediência. O sofrimento nos ensina a plena obediência a Jesus. Daí a ideia da punição, daí a ideia do castigo que os pais impõem aos filhos, para que aprendam obediência. E diz a Bíblia que esse processo só faz quem ama. Quem não ama, não ensina. E o apóstolo Paulo está dizendo que agora ele tem a compreensão de que ele é um vaso de barro simples, pobre, para que o louvor e a glória seja do divino, e por meio desse vaso de barro que é simples, que é humilde, que é pequeno, que aceita o sofrimento, o Cristo possa ser visto através dessa humildade. Porque quando se obedece mediante a injustiça, se estabelece o padrão da vida divina do Cristo em nossa própria vida, pois ele se submeteu a servir no padrão da injustiça terrena, mas sobretudo trazendo a justiça divina sobre si mesmo, glorificando o seu Pai. Agora cabe a nós nos submetermos à servidão debaixo da injustiça humana, trazendo a justiça do Cristo, para que o Cristo cresça em nós, às vistas de quem nos persegue. O sofrimento nos leva à compreensão. O próprio Jesus, em Hebreus 5:8, o escritor diz que o Cristo, sendo Deus, ele foi submetido ao processo, ele mesmo se submeteu ao processo da dor, para que a obediência viesse, aprendendo ele por meio do sofrimento. Quem
diria que Jesus precisou se submeter como homem, embora não pecasse? Mas ele se submeteu ao processo para que o homem Jesus aprendesse como qualquer outro homem, por meio do sofrimento, a obediência. Então, enquanto Cristo te amassa por meio da sua própria luta pessoal, Ele está sugando de dentro de nós o princípio da desobediência, está sacando de dentro de nós aquela rebeldia, está tirando de dentro de nós o achismo, está tirando de dentro de nós o domínio próprio de uma humanidade, e está colocando dentro de nós a humildade segundo Deus, está colocando dentro de nós a dependência de Deus, está nos fazendo compreender que o caminho do céu é obediência. O apóstolo Paulo nos leva à compreensão das palavras de Pedro. No mesmo 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 16, ele diz: por isso não desfalecemos, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Fica aí na tua tela, sabe o que ele está dizendo? Ainda que esse corpo sinta as dores, ainda que essa carne despenque dos meus ossos, ainda que a minha pele apodreça sobre minha carne, ainda que o meu cabelo caia, e minha orelha caia, e meu nariz fique torto, ainda que eu fique cheio de dores, ainda que eu fique deformado, ainda que tudo vai mal para o meu corpo físico, contudo o sofrimento está fazendo o meu espírito se tornar mais parecido com o Espírito de Jesus. Eu estou sendo transformado de dentro para fora. Aleluia. Aí ele diz, olha o que diz Paulo: por isso a nossa leve naufrágio tantas vezes, apedrejado, apanhou 3 vezes, chicoteado em Filipos, cuspido, frio, calor, falsidade, lutas. E ele diz, essa leve os leões estão triturando os crentes, e eles estão dizendo, essa leve, momentânea dor. Do que é que a gente está reclamando? Do que é que a gente está murmurando? Oh, o Espírito nos transforma. Enquanto houver murmuração nos meus lábios, significa que o meu coração ainda tem o amargor da vida. Então a provação vai continuar. Aí o Paulo diz que quando eu chegar nesse nível, que quando a moinha estiver me tornando todo quebrado, quando eu estiver passando como a cana passa pelo moedor, a 3ª, 4ª vez que tiver só o bagaço, então eu vou poder abrir a minha alma e dizer, porque a minha leve e momentânea moedura do moedor da cana produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aí ele diz no verso 18, o Senhor quer te fazer chegar até aqui, preste atenção. Portanto, ele está falando da igreja, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O Espírito está falando com alguém em algum lugar. Não basta ainda, porque nos teus lábios tem murmuração à vontade.
Mas Ele quer tirar esse suco de dentro de você. Ele quer mostrar dentro de nós, quando os nossos olhos não estiverem mais nas coisas terrenas, mas nas coisas celestes. Então não importa se é Covid, se é câncer, se é lepra, se é paralisia, se é economia, se é desemprego, se é fome, se perdi o carro, se perdi a casa, se ando a pé, se ando descalço, se como só farinha ou se não como nada. Todavia minha leve e momentânea tribulação está construindo um lugar melhor para minha alma. Eu diria para você essa noite: aguenta um pouco mais, aguenta um pouquinho mais, suporta um pouquinho mais, murmura um pouquinho menos, reclama um pouco menos, mas louva um pouco mais, adora um pouco mais, ora um pouco mais. Mais um pouco, mais um pouco. O sofrimento nos ensina a esperança. O sofrimento nos leva a essa consciência, nos arremete a esse sentimento, e disse Paulo, e eu quero te conduzir para orar. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ele escreve à igreja de Roma, a sofrida igreja de Roma, no capítulo 5, versículo 3. Sabe, não só tem um eterno peso de glória em mim, mas eu também me gloriarei nas minhas tribulações. Nós também nos glorificaremos e gloriaremos, estaremos felizes com as tribulações. Por quê? Porque a tribulação está promovendo em mim uma perseverança constante, diz Paulo, e essa perseverança está promovendo em mim uma experiência que poucos têm, e essa experiência me faz ter esperança de que breve tudo vai passar. Então eu estarei seguro nos braços de meu Pai. Oh, aleluia. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero levar a você a orar essa noite comigo. Mas eu só vou ler um texto contigo. O apóstolo Paulo diz, explicando a provação que Pedro afirmou, que a provação, a dor, o sofrimento nos ensina um compromisso fiel. E ele escreve assim, no capítulo 6 de 2 Coríntios, e o verso 4 antes: como ministros de Deus, recomendamo-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça,
à direita e à esquerda, por honra, por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, porém vivendo, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, porém sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Oh Deus, a provação nos leva a um compromisso fiel. Além de tudo isso, a provação, a dor, a angústia nos leva a ter o entendimento de que o sofrimento nos ensina a nos alegrarmos com as pequenas coisas. Geralmente, quando estamos numa boa, nada satisfaz a nossa alma. Mesmo tendo o melhor, não nos alegramos com o melhor, esperamos ter algo melhor do que o melhor. Aguardamos os lançamentos, como escutamos hoje na boa escola dominical. O nosso consumismo, a nossa necessidade de ter as coisas, mais coisas, não nos fazem se alegrar com as pequenas. E o apóstolo Paulo diz que o sofrimento nos molda a compreendermos o valor de alegrar-se mesmo quando não temos nada. E ele dá um exemplo dessa penúltima leitura e diz assim, em 2 Coríntios 8, verso 2: e em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e a sua profunda pobreza transbordou em riquezas da sua generosidade. Pois segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, e ainda acima delas, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos, o privilégio de participarem desse serviço que se fazia aos santos. Ele está falando dessas pobres igrejas da Macedônia, que eram as mais pobres de todo o império. E ele diz que na sua profunda pobreza rogaram, insistiram e disseram: deixa a gente participar dessas ofertas em favor dos mais pobres de Jerusalém. Como quem diz, nós estamos alegres com o pouco que temos, e o pouco que temos queremos repartir com quem tem menos que nós. O sofrimento nos faz sentirmos gratos e alegres com o prato de arroz puro que a gente tem, com o macarrão que a gente tem. Quantas e quantas vezes ao longo desse ministério minha esposa está em casa, ela se lembra disso e ela também glorifica a Deus. Quantas e quantas vezes anelar por ter algo bom, gostoso para pôr à mesa, mas louvávamos por um macarrão que eu chamava de macarrão de cadeia, sem nada, aquele bicho grudava assim que você podia fazer uma massa de concreto. Mas eu louvava a Deus. Às vezes queríamos um pão do dia, mas louvávamos a Deus pelo pão seco que a gente conseguia das padarias. Às vezes queríamos dar uma bala para nossos filhos, mas louvávamos a Deus porque tinha uma chupeta para chupar. Às vezes só queríamos uma roupinha nova, mas louvávamos a Deus pelas usadas que nos davam. O sofrimento te alinha com a vontade de Deus. O sofrimento te posiciona no querer de Deus e nos faz valorizar as coisas boas e grandes, tanto quanto as coisas ruins e pequenas. Disse Jesus:
Quem é fiel no pouco, no muito será colocado. Por último, o apóstolo Paulo nos ensina, explicando a provação que Pedro disse, que o sofrimento, a dor, nos ensina a encontrar as forças escondidas no âmago de nossa alma. É no sofrimento que você consegue perceber o quanto você é forte. É no sofrimento que você consegue perceber o quanto a sua fé é resistente. É no sofrimento que você consegue perceber o quanto você ama a Deus, o quanto você ama a sua casa, o quanto você ama a sua família. É no sofrimento. Então ele escreve, e eu termino, e eu diria, pode ficar em pé. E ele diz em 2 Coríntios 12, 10, aliás, 12 e 8, ele diz assim: 3 vezes eu orei ao Senhor para que afastasse de mim. Ele está falando de algo que o faz sofrer. No meu reles e frágil, pobre entendimento, era uma enfermidade humilhante no corpo de Paulo, que fazia ele se lembrar constantemente de que o seu corpo era carne. E essa enfermidade estava ali, segundo ele mesmo, para manter o seu espírito no nível de humildade, para que por meio das revelações que ele recebeu de Deus, o seu ser não pudesse ensorbebecer e achar que tinha mais valor do que o outro. Então ele diz: foi-me dado um espinho na carne, e eu carrego esse espinho, e dói, e machuca, e esse espinho me traz mensagens, e o diabo usa esses espinhos e diz: está vendo, você não é o pregador, você não é o crentão, você não é o apóstolo, aí o que está no você, não dá conta nem de si mesmo. Aí ele diz: eu orei a Deus pedindo ajuda 3 vezes, e falei: Deus, tira de mim esse espinho, sara eu, livra-me disso. E o Senhor olhou para ele e disse: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, Paulo, aprenda. E o Paulo então diz: então, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Pois quando eu estou fraco, então é que eu estou forte. Você está entendendo? Você consegue compreender a mente desse apóstolo? Sentir prazer quando você não tem o que comer, sentir prazer quando você só tem o café para tomar pela manhã, sentir prazer quando o chicote estava cortando as suas costas, sentir prazer quando as maldições e as falas e as fofocas e as injúrias lategavam a sua alma, sentir prazer quando a perseguição o afrontava, sentir alegria e prazer quando a enfermidade do seu corpo anunciava para ele: ó, estou doendo. Você está entendendo o que a provação constrói em nós? Que o Espírito Santo nos ajude a não sermos reprovados. Que o Espírito Santo nos ajude a ser fiel até o fim, a sermos valentes até o fim, e no meio da dor suscitar
o louvor ao Senhor, e no meio da tribulação cantarmos a Ele, pois enquanto o nosso corpo é castigado, a nossa alma é purificada. Enquanto o vaso do corpo está sendo quebrado, o vaso do Espírito está sendo construído. Enquanto o mundo está nos humilhando, então está arrancando dentro de nós a soberba, o orgulho. Enquanto nos sentimos humilhados, ainda há necessidade de ser mais humilhado, pois o orgulho ainda reside. Mas quando a humilhação nos colocar a ponto de não sentirmos absolutamente nada, então chegamos ao nível do Cristo. Eu te ajudo em oração e você me ajuda em oração. Precisamos alcançar esse nível de maturidade, esse nível de transformação, esse nível de alinhamento. Não fujamos das provas, mas deixe elas virem, pois fiel é Deus. E Ele disse através do apóstolo Paulo, que Ele não nos dará, ou não permitirá sobre a nossa vida, uma provação maior do que aquela que nós podemos suportar. Com isso eu concluo dizendo a você, a tua provação é para te melhorar. A minha provação é para que sejamos melhorados e não destruídos. Se Ele permitiu, é porque Ele acredita que o suco bom vai sair de dentro de você, para abençoar milhares de pessoas. Eu quero orar com você essa noite. Eu peço, se você quiser, onde você estiver, feche seus olhinhos, ore comigo agora, em o nome de Jesus. Peça perdão pelas murmurações, peça perdão por não entender, peça perdão por não compreender o processo, peça perdão por criticar o processo, por avaliar o processo negativamente. Se jogue aos pés dele agora e deixa Ele ver o teu sentimento de obediência, de humilhação, de compaixão, de misericórdia, de humildade, de quebrantamento. Permita que Ele veja a sua alegria brotando em meio à dor. Não é masoquismo, é fé. Pai, em nome de Jesus, mediante a Tua palavra ensinada a tantos quantos quiserem aprender, mediante as provações que somos submetidos dias e noites, mediante as provas, seja do âmbito humano, do âmbito maligno, do âmbito físico, e nos somos submetidos a elas, sabedores de que o Senhor de alguma forma trabalha através disso para arrancar de dentro de nós o que é ruim e construir dentro de nós o que é melhor. Então eu lhe peço, Senhor, a todos aqueles que se submetem a Ti agora, em um coração humilde, em um coração contrito, e uma alma desejosa de ser trabalhados pelo Espírito Santo, moldados na figura, na imagem de Jesus. Então que sejamos por Ele, Senhor, esse exemplo. Nos cure, mas quando estivermos prontos para ser luz. Nos dê vitórias, mas quando estivermos prontos para ser aprovados. Mas tenha misericórdia enquanto somos provados, pois sabes a nossa fraqueza. Eu lhe peço, Senhor, mediante essa palavra, sobre cada pessoa que está orando comigo agora em suas casas, que o Teu Espírito nos ajude a submeter ao domínio e ao governo do Cristo, de modo que no meio da tribulação possamos glorificar ao Senhor e extrair o melhor louvor, e que haja em nós de fato o mesmo Espírito excelente que houve nos Seus servos, e que ousaram a ver as coisas ricas e celestiais, gloriosas e eternas, em um lugar das coisas efêmeras e passageiras desta vida. Nos ensina esse caminho,
e certamente te honraremos. Assim eu lhe peço, Senhor, abençoe a semana de cada uma das pessoas que me ouvem ou assistem agora. Que seus dias sejam dias de paz, que suas casas redundem em bênção, que o teu anjo acampe ao redor de cada um dos membros de sua família e os guarde, que teu Espírito nos mantenha conectados e alinhados com a sua vontade, e que o teu reino cresça e o teu nome seja glorificado em nós, por nós e através de nós. Assim eu te peço em o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a paz do Cristo e a comunhão do Espírito esteja com você e sua casa. Deus te abençoe. Um grande abraço. Fica com Deus.